Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus, Mateus capítulo 20. Esse é um texto muito conhecido, irmãos. Portanto, uma palavra, eu creio que simples, mas nunca deixará de ser necessário para nós. Nós, muitas vezes, pensamos, irmãos, que a resistência, ela é um sinal. Muitas vezes nós pensamos assim, se está tendo resistência a alguma coisa, é a resistência maligna, então a gente precisa continuar. Ou às vezes, a gente acha que a resistência é uma provação de Deus. E a gente precisa discernir isso. Porque nem sempre o que é contrário vem do maligno, e nem sempre o que vem a favor vem de Deus. Sabia disso? A gente pode dizer que tão perigoso quanto o fracasso é o sucesso. Eu quero até dizer para você que tem situações, irmão, que o sucesso, ele é mais perigoso do que o fracasso. Porque quando a gente está tendo dificuldade e é mal sucedido, está sendo mal sucedido em alguma coisa, a gente para refletir. Mas quando a gente está sendo bem sucedido, a gente pensa, se está dando certo, então é de Deus. E tem pessoas que prosperam em áreas que na verdade não era aquilo que Deus queria para ela. Então como é que nós podemos nos guiar? Nós precisamos ter discernimento e relacionamento com o Espírito Santo para poder saber então se é Deus ou se não é de Deus. Mas uma coisa eu sei, onde o Senhor está, ali nós devemos permanecer, amém? Então, olha lá, Mateus capítulo 20, versículo 29. Eu vou contar a história aí, e nós vamos meditar rapidamente sobre o texto dos dois cegos. Existe outro texto, vai dizer que é um cego só, nós vamos ler este. Mateus capítulo 20, versículo 29. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. Dois cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Amém? Fala assim para o Senhor: Senhor, abra os meus olhos, Senhor. Abra o meu entendimento, Senhor. Queridos, eu fico imaginando algumas coisas. Esse dia, não sei, a gente estava vindo no carro e pensando, como é que alguém descobriu como é que faz café? Como é que alguém achou um grão? Não sei se você conhece a história, eu não sei como é que foi. Como é que alguém encontrou uma árvore, porque já existia, viu aquela árvore, pegou aquele grão, tinha que secar aquele grão, torrar aquele grão, e aí misturando com água, ia dar o café. Como é que fizeram isso? Como é que alguém chegou à conclusão de como é que é o chocolate? Você já parou pensar nessas coisas? Então, existem coisas que são óbvias, existem coisas que são descobertas. Agora, existem coisas que são descobertas por acaso,
E existe coisas que a pessoa está ali, ela tem uma revelação. Quem já ouviu falar, quem que era a pessoa que estava debaixo de uma árvore de maçã? Quem foi? Newton? É Newton? Irmão, desculpa a ignorância, faz tempo, tá? Mas se diz a história que caiu a maçã, e aí ele teve uma ideia sobre a lei do quê? Da gravidade. Quer dizer, quantas vezes isso aconteceu, né? Coisas caindo ali o tempo todo, mas aquele homem que já tinha uma base de conhecimento, ele teve ali um entendimento, uma revelação, e a partir dessa situação, ele inventa algo extraordinário. Então entenda que às vezes que das coisas podem acontecer por acaso na nossa vida, como dizem que foi o caso, por exemplo, da Coca-Cola, não é isso? Diz que era para ser um remédio, um xarope, e por conta de uma falha lá no processo, alguém descobriu um refrigerante que hoje, sei lá, talvez seja o mais vendido do mundo, por acaso. Mas teve pessoas que tiveram sacadas extraordinárias, ou tiveram uma revelação, né? E quando eu falo revelação, não necessariamente é de Deus, mas algo que, né, que surgiu ali, e aquilo foi tremendo. Então nós podemos sim orar, e Deus pode sim abrir o nosso entendimento, amém? Tanto que a Bíblia está repleta disso. Nós temos inúmeros acontecimentos, inúmeras coisas, inclusive científicas, descobertas, que a Bíblia traz, que só foram descobertas depois de muitos anos. Há mais ou menos 100 anos atrás, a ciência, né, a medicina descobriu que havia a contaminação de certas bactérias, né, infecções que aconteciam por conta de que o médico ele estava tratando um paciente e ele terminava de tratar esse paciente, ele lavava as mãos numa bacia e aí ele atendeu outro paciente. E esse paciente tinha um problema que não era totalmente diferente desse, mas depois de um tempo esse morria e esse morria com o mesmo problema. E aí eles descobriram então que a contaminação estava na água, que o médico que ele, com a mão contaminada, ele lavava numa bacia e aquela água era contaminada e vinha outras pessoas. Então se adotou o padrão de lavar em água corrente. Se você vai no dentista, o dentista ele trata e nem a mão na torneira eles colocam, tem um sensor, não é assim? Peço pé, por quê? Porque há 100 anos atrás, eu estou aproximando aqui a data, se descobriu que havia essa contaminação. Mas na Bíblia, quando Deus estabelece a lei através de Moisés, ele já diz que quando se toca num doente, quando se toca em alguém que é morto, tem que lavar a mão em água corrente. E isso vem como lei e parece ser um ritual espiritual, parece ser uma lei espiritual, mas é Deus cuidando da saúde do povo. E é Deus orientando sobre não comer carne de porco, Deus orientando sobre não misturar certos tipos de alimentos, certos tipos de tecidos, se houvesse mofo para que a pessoa não se contaminasse, porque Deus ele já sabia de todas as coisas, amém? Então ele pode revelar a mim, revelar a você, coisas para que a gente possa sair na frente, vamos assim dizer. E aqui, entrando no texto, essa história bem conhecida, esses dois cegos estão ali na saída ou na entrada da cidade, e aí então vem Jesus, vem a multidão atrás dele, Jesus vem de uma sequência de milagres, de acontecimentos, Jesus ele já se torna conhecido, Jesus já está incomodando muita gente, então ele se torna uma figura pública ali, e esses dois cegos estão sentados à beira do caminho, quando eles ouvem a multidão, certamente eles perguntam o que está acontecendo, quem é que vem aí, e aí então diz, é Jesus, né, que está vindo. E aí eles fazem aquele alvoroço, começam a gritar, e aí a multidão tenta repreendê-lo para que eles ficassem quietos, aí que eles gritam mais ainda, e eles são atendidos e são curados. Amém? Nesse breve texto, vamos meditar em algumas coisas. Primeira coisa aqui, eu penso, irmãos, que nós não podemos perder as oportunidades, amém? Aqui diz que Jesus estava saindo de Jericó. E ele sai de Jericó para nunca mais voltar. Porque daqui ele está indo para Jerusalém. Jesus ele passou por ali, querido, e dali ele ia para Jerusalém, de Jerusalém ele não volta, porque de Jerusalém ele já ia ser preso, já ia ser crucificado, e ele ali ia ressuscitar no terceiro dia.
e ele já não voltaria mais agora como aquele que veio para fazer o que ele veio fazer, mas ele voltaria agora para buscar a sua igreja ali no arrebatamento. Então, eu quero até dizer isso para você, não perca a oportunidade hoje. A oportunidade que você e eu temos de pedir perdão é agora. A oportunidade que eu e você temos de nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão ao Senhor, é agora. A oportunidade que a gente tem de consertar algo, às vezes não é nem com quem que está aqui, é alguém que está fora daqui, é o familiar, às vezes tem uma pendência, fala, não, um dia, quando tiver a oportunidade, às vezes a gente é muito crente, a gente ora assim, Senhor, me dê a oportunidade. Senhor, eu não vou não, mas a hora que o Senhor me der a oportunidade, eu vou entender que é sinal do Senhor. Queridos, às vezes a oportunidade ela não vai voltar. É igual a pessoas que elas ficam meio adiando entregar totalmente sua vida para Jesus, ou de viver um chamado, de fazer alguma coisa, achando que a porta sempre estará aberta. Olha só o que diz Mateus capítulo 7, versículo 7. É uma palavra que ela é confortável para nós, porque o próprio Jesus, ele diz aqui, Mateus 7, versículo 7, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Poxa, pastor, tá vendo? Hoje eu não estou legal, mas amanhã quando eu bater, a porta vai estar aberta. Ah, pastor, hoje eu estou magoado, estou chateado, mas a palavra diz que quando eu buscar eu vou encontrar, quando eu bater, a porta vai ser aberta. A questão é até quando esta porta vai estar aberta, querido. Olha o que o próprio Jesus disse em Lucas capítulo 13, versículo 24. Lucas 13, 24. Aqueles dois cegos estavam ali, aquela era a oportunidade da vida deles. Se eles perdessem aquele momento, irmãos, eles poderiam até ser salvos, crendo no Messias, mas eles não seriam curados, eles não teriam a visão deles restaurada. E aqui em Lucas, Jesus está dizendo assim, 13, 24. Esforcem-se para entrar pela porta o quê? Estreita. Opa, peraí, essa porta que está aberta, diz aqui que ela é estreita. Porque eu lhe digo que muitos tentarão entrar e não... sabe por quê? Uma coisa, antes da gente continuar o versículo. Então quer dizer que se eu bater, a porta vai estar aberta? Vamos dizer que quando você chegar lá, a porta está aberta. Mas ela vai estar estreita. E para entrar, irmão, tem gente que não vai caber nela. Vocês já viram aqueles restaurantes que eles dão desconto na medida que as pessoas passam por alguma... Já viu isso? Se é bem magrinho, assim, tem um desconto bem legal. Agora, quanto mais gordinho for a pessoa, menor vai ser o desconto. Vocês já viram isso? É engraçado, né? E humilhante às vezes, né? Mas a porta é estreita. Tem gente que encontra ela aberta, mas não consegue passar por ela. Porque para passar por essa porta, querida, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Para passar pela porta que o Senhor tem aberto para nós, às vezes dá a oportunidade, vamos ter que abrir mão de bagagem, abrir mão de pecado, abrir mão de pensamento, abrir mão de costumes, que se a gente não abrir mão, a gente não cabe. Versículo 25, aqui é o ponto. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Pesada essa palavra, porque ele está falando de pessoas que praticam o mal. O Senhor não nos escolhe, não seleciona ninguém, nem exclui ninguém pela aparência, porque Deus não vê a aparência, Ele vê o coração, mas Ele vê pelas nossas atitudes, pelas nossas práticas, pelos nossos pensamentos, por aquilo que a gente crê. Então, eu vou chegar e vou bater na porta, ele vai falar assim, não sei quem é você. Você abre porta para desconhecido, gente? Para estranho? Não. Aí que está o negócio. Olha só o argumento.
comemos e bebemos contigo. Quantos de nós que compartilhamos da ceia do Senhor aqui todo primeiro domingo do mês? Quantas pessoas que participam da ceia do Senhor, irmão, não passarão pela porta? Mas nós comemos e bebemos com o Senhor, e ainda mais, ensinaste-nos nas ruas. Quantos de nós, irmão, recebemos ensinamento do Senhor na palavra, seja num culto, seja por algum lugar, recebemos ensinamento. Então, participar de comunhão e receber a palavra não é sinal de salvação. Para sermos salvos, temos que procurar a Ele enquanto ainda há tempo e tem que caber na porta. Amém? Então, os dois homens aqui, eles aproveitaram a oportunidade. Porque de Jericó, Jesus ia para Jerusalém, e de Jerusalém ele não voltava mais. Daqui, irmãos, eu não sei qual vai ser o próximo passo, mas a oportunidade e a porta está aberta para nós hoje. Hoje, agora é o momento. E segue o texto dizendo também que eles estavam à beira do caminho. E à beira do caminho a gente entende porque, por onde eles estavam, e tinha uma certa deficiência, existia ali uma cota de quem podia pedir esmolas, e quem podia pedir esmola ficava à beira do caminho. A gente geralmente conhece mais a história do Bartimeu, né? Daí que ele largou a capa, ele também né, se confunde com a mesma história, ou se diz que é a mesma história, mas ele está lá à beira do caminho, e quando Jesus chama, ele larga a capa, né, a capa lá de mendigância, de pedinte dele, e vai para o centro. Eles estão à beira do caminho. Estar à beira do caminho aqui, para mim, eu entendo, irmão, como quem está assistindo o movimento, quem está assistindo as pessoas indo, estar à margem. E tem pessoas que estão assistindo a vida passar. Tem pessoas que elas estão à margem, à beira do caminho e não são protagonistas da sua própria vida. Quando você vai envelhecendo, você começa a pensar em certas situações, você fala assim, como é que eu cheguei aqui? Você já parou para pensar por que você faz o que você está fazendo hoje? Por que você mora onde você está morando hoje? E você já pensou quantas oportunidades você já teve, você desperdiçou ou não foi possível abraçar aquela situação? E às vezes a vida nos acontece. Mas eu quero dizer para você, a gente tem sim poder para sermos protagonistas das nossas vidas, amém? Você tem a capacidade de direcionar a tua vida para onde você quiser. Se você desejar no seu coração que você vai seguir uma determinada profissão, se você for determinado nisso, você vai chegar lá, querido. Só que para isso tem que ter coragem para abrir mão de outras coisas que parecem ser mais atraentes, mas podem te tirar do propósito que você está buscando. Esses dois homens, eles são aqueles que eles estão à beira e eles são conduzidos pela vida e pelas oportunidades. Agora nós vamos lá no templo, então alguém leva eles e senta eles lá na beira do caminho para as pessoas que estão passando. E às vezes você olha, parece que todo mundo está avançando, todo mundo está caminhando e você está na beira do caminho assistindo as pessoas seguirem. Pessoas casando, pessoas conquistando, pessoas fazendo seus projetos, e a gente parece que está assim, olha, que legal, nossa, não deu certo para mim, não tive oportunidade, é o que tem, né, fazer o quê? Mas eu quero dizer para você, sim, o Senhor nos dá essa possibilidade, essa capacidade de nele sim trilharmos um caminho ao qual nós decidimos no Senhor, amém? Não seja quem esteja à beira do caminho sendo ali um coadjuvante. O Senhor quer que eu e você sejamos protagonistas da nossa vida. Amém? E essa deficiência, essa cegueira, eu obviamente, trazendo como que a gente pode aprender com isso, como é que eu posso estar cego? Existe a cegueira natural, é o que eu coloquei 3, 4 possibilidades, que a gente pode refletir nesse texto. Existe a cegueira natural, que é física, que é proveniente de um acidente, ou de repente nasceu assim uma deficiência. Então a pessoa naturalmente ela é deficiente, ela não enxerga. Existe essa, e era essa a situação deles. Eles não viam, não enxergavam. Esse texto não vai dizer se eles cegos de nascença, quanto tempo eles eram, mas quando o milagre acontece, diz que eles voltaram a ver. O simples fato de dizer que eles voltaram a ver, a gente pode até pensar que em algum momento eles já enxergavam. Mas eles perderam essa visão em algum momento.
É uma visão, uma cegueira natural. Agora, existe outro tipo de cegueira, irmão, que talvez não seja o meu caso, o seu caso, você é cego naturalmente, embora eu enxergue meio ruim. Não sei se é a idade, mas você já começa a fazer assim, ó. Né? A gente já começa a fazer força, como se fazer força a gente enxergasse melhor, né? E a primeira cegueira, irmão, que todos nós aqui corremos risco de ser cometidos por ela, é a cegueira espiritual. Quem é que pode nos cegar espiritualmente? Como é que nós podemos estar cegos espiritualmente? Existem duas pessoas que podem te cegar: Deus e o diabo. Deus, ele pode fazer com que a gente tenha a nossa visão fechada e a gente não perceba o que está acontecendo. E o diabo também, ele pode fazer isso. Lembra do apóstolo Paulo, quando ainda era Saulo e perseguidor da igreja? Lá no texto, lá em Atos, no capítulo 9, diz que o que acontece? A luz brilha, ele cai por terra, e quando ele ali, ele se recompõe, diz que ele não conseguia enxergar. Ele ficou cego. E ele foi então conduzido por homens até ali Damasco, e lá Deus levantou quem? Ananias, para pegar para ele. Ele ficou 3 dias cego, irmão. Por quê? Se ele tivesse clareza de visão, talvez ele não ia se submeter ao que ele se submeteu. Então Deus cegou a ele para que ele pudesse se submeter àquilo que Deus queria que ele se submetesse e ouvisse que ele ouvisse. E às vezes parece dar nós ficamos meio atordoados, porque se nós estivermos sustentados pela nossa própria autoconfiança, nós não vamos ouvir ninguém. Às vezes parece que Deus, ele tira o nosso chão, parece que ele permite que a gente não enxergue o que vem depois, para que a gente venha depender de outras pessoas, para que o plano dele venha a ser revelado a nós. Porque se Saulo, naquela toda ânsia dele de matar, de perseguir a igreja, se ele não fosse acometido daquilo que aconteceu com ele, talvez ninguém ia conseguir parar. E o próprio Ananias mesmo, quando ficou sabendo quem era que ele tinha que pregar o evangelho, ele ficou com medo. Então entenda, às vezes o Senhor, ele vai nos cegar. Capítulo 9, versículo 8, diz assim de Atos: Saulo levantou-se do chão, e abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e eles o levaram pela mão até Damasco. Isso acontece muito, irmão, com o novo convertido. Pessoa que não importa qual seja a patente e o conhecimento que ele tem no mundo, quando a pessoa entrega a vida para Jesus, ele volta a ser criança. E aí chega alguém e começa a ensinar o evangelho. Ele pode falar inglês, alemão, mandarim, falar o que for. Pode ser físico, pode ser geólogo, pode ser médico, pode ser um engenheiro, pode ser quem ele for. Mas diante do evangelho, ele ainda é uma criança. Então, irmão, quando nós chegamos diante do Senhor e nós não nos submetemos nosso coração a Ele, ao Espírito Santo, nós vamos caminhar no nosso próprio entendimento. Às vezes Deus, ele quer cegar o nosso entendimento para a gente receber dele, amém? Já aconteceu isso com você? Comigo já. O outro que diz a palavra que pode cegar, esse é o diabo. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandecesse o quê? A luz do evangelho. Tem pessoas, querido, que você pode pregar para eles, essa pessoa pode estar na igreja, essa pessoa pode ver um milagre, e o coração e o entendimento delas vai estar endurecido para aquela verdade, porque Satanás cegou o entendimento. E esse tipo de pessoa precisa, querido, de homens e mulheres de Deus, que vá até eles, e ali seja instrumento de Deus, para que eles venham voltar a enxergar. Que o Senhor venha trazer ali libertação, que o Senhor venha abrir os olhos, o entendimento deles. Não só, irmãos, os incrédulos, mas muitos de nós às vezes temos dificuldade de entender a palavra de Deus. Temos dificuldade de entender a movimentação que está acontecendo na igreja. Por quê? Porque o nosso entendimento está limitado, está cego. Então saiba que de repente precisamos também que os nossos olhos se abram. Existe uma outra cegueira que ela é muito comum, que é a cegueira emocional. Querido, quando emocionalmente nós estamos
abalados e desestruturados, nós não enxergamos o óbvio, é ou não é verdade? Quando alguém pode estar emocionalmente, num bom sentido, apaixonado, essa pessoa ela pode estar cega. Ou às vezes a pessoa ela está emocionalmente, vamos dizer assim, numa ira, numa raiva, algo ruim que aconteceu, e ela fica cega, ela pode fazer uma besteira. Por quê? Porque a emoção tomou o controle das decisões dela. Então nós precisamos ter clareza de visão e não permitir que a nossa emoção seja aquele que comanda a nossa vida. Amém? E existe uma outra cegueira, que é causada pelo pecado. O pecado, irmãos, ele nos envolve de tal maneira que a gente pode estar cometendo coisas absurdas e a gente acha que está tudo bem. A gente pode estar fazendo algo muito... Quando eu me converti, e você, eu creio que passou por essa experiência também, quando a gente falava assim, eu não mato, eu não roubo, eu sou uma boa pessoa, não é assim? Mas aí depois você vai descobrindo que o Espírito Santo ele vai trazendo essa revelação para nós, que tem coisas, queridos, que a gente achava que não era pecado, e a gente entende que aquilo ofende diretamente a pessoa de Deus e cria uma separação entre nós e Ele. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 18, o apóstolo Paulo, instruindo a igreja. Efésios capítulo 4, versículo 18, ele está repreendendo duramente. E ele está falando isso para a igreja, dizendo assim: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Aqui está a resposta por que eu e você, quando nós estamos envolvidos em determinado tipo de pecado, a gente não consegue conter. A gente se rende ao pecado. A gente sabe que está errado, mas de repente você está cometendo aquele pecado. Por quê? Porque o pecado ele cega o nosso entendimento. Diz aqui que ele endurece os nossos corações e a gente perde a sensibilidade. Olha que interessante. O pecado, ele tem o poder, querido, de fazer com que eu e você percamos a sensibilidade, que nós venhamos obscurecer o nosso entendimento do que é certo e do que é errado. Quando o pecado está nos envolvido, a gente mente e nem sente. Quando o pecado está nos dominado, tem nos dominado, a gente peca aqui e sobe no altar e não fica nem vermelho. Quando a gente está em pecado, irmão, um marido ou uma esposa tem a capacidade de adulterar, irmão, e aí chegar em casa, dar um beijo nos filhos, abraçar o seu cônjuge como se nada tivesse acontecido. Isso se chama, então, entendimento endurecido, coração, como é que fala? É endurecido, né? Petrificado, não abala mais. Esse nível de relacionamento com o pecado, a Bíblia vai chamar, irmão, de iniquidade. A iniquidade, né? Eu falo assim, temos 3 níveis de pecado, né? O pecado, a transgressão e a iniquidade. O pecado é aquele que a gente comete sem querer. A transgressão a gente sabe que não pode, peca, mas volta rapidinho. A gente transgrediu e está ciente disso. Agora a iniquidade é o tipo de pecado que diz Jesus que Satanás é iníquo desde o princípio. E da Satanás ele peca, irmão, ele sabe que ele está pecando e ele não está nem aí. Eu e você não temos parte com o inferno e com Satanás. Todos nós pecamos, todos nós deslizamos, todos nós caímos, mas nós nos levantamos na presença de Deus, sabendo que Ele é o Senhor, Ele é poderoso para nos perdoar, amém? Só que nós não podemos viver no nível de pecado, irmão, onde que a gente peca, a gente fala da vida dos outros, a gente mente, a gente ofende, a gente critica, a gente fala, desde que aquilo se torna um pecado, e isso não afeta mais a gente. Tanto você que comete, tanto aquele que é testemunha do pecado. Em corações endurecidos. Isso também é uma cegueira. Nós também precisamos de Jesus, amém? Precisamos de Jesus para nos libertar disso. Existe uma outra cegueira, a última, que é uma cegueira ideológica. A cegueira ideológica, ela não é emocional,
ela não é espiritual, ela não é proveniente do pecado. A cegueira ideológica, ela, vamos dizer assim, ela é intelectual. Nós somos convencidos por argumentos deste mundo. E nós adotamos ideologias que para alguns é absurdos, para outros são naturais. E o apóstolo Paulo vai falar isso em Romanos. Vai falar de coisas que diz respeito à sexualidade, são antinaturais. Mas muitos de nós adotamos ideologias, pensamentos, mesmo que conflitam contra a palavra de Deus, mas para nós faz muito sentido, porque a gente está vivendo no período da pós-verdade. O que é a pós-verdade, irmão? Hoje é muito comum o discurso de que cada um tem a sua verdade. Você vive a minha, eu vivo a... Ou não, você vive a sua, eu vivo a minha. Existe uma só verdade. E essa verdade está em Jesus Cristo, amém? Tudo que estiver fora de Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que estiver fora dele, querido, é mentira. Tudo que conflita com a palavra de Cristo é mentira. Então, vamos tomar cuidado. Talvez eu preciso que meus olhos precisam ser abertos espiritualmente. Talvez hoje o Senhor vai me liberar. Talvez hoje o Senhor vai abrir meu entendimento e minha visão para coisas que antes não enxergava, porque Ele estava me limitando para que eu pudesse aprender algo. Talvez é Satanás que está colocando dúvida, é Satanás que está colocando ali essa dificuldade para eu entender. E nós vamos orar para que Jesus venha nos libertar e possamos ver o que o Senhor quer que a gente veja realmente. Talvez o que me prende é emocional e eu preciso dominar sobre as minhas emoções. Talvez seja ideológico, eu aprendi dessa maneira. Eu fui ensinado, eu fui doutrinado e eu preciso receber a palavra de verdade, amém? Ok, como que eu faço então para dar o próximo passo, sendo que eu estou cego? Irmão, todo deficiente, ele depende de alguma outra coisa para compensar a sua deficiência. Então, toda pessoa que é cadeirante, que não consegue andar com suas próprias pernas, ele vai ter os braços mais fortes. Por quê? É a força do braço que ele vai utilizar mais. Então, um deficiente visual, automaticamente, ele vai aguçar os outros sentidos. Eu tenho uma dificuldade de enxergar nos dos olhos. Eu enxergo bem embaçado no olho e no outro enxergo bem. Mas quando eu estou com os dois olhos abertos, irmão, eu enxergo perfeitamente. Agora, aí eu fui no oculista lá e ele falou isso, que por conta da deficiência no olho, o outro ele compensa. E ele até falou, você está enxergando mais do que deveria pela idade que você tem. Então, quando eu tenho algo deficiente na minha vida, eu preciso desenvolver e confiar em outros sentidos para que ele possa me direcionar. Um cego não pode confiar na sua visão. O cego tem que confiar talvez no seu tato ou no seu ouvido. Por isso que o que fez esses cegos identificarem que era Jesus foi os olhos. Não foi quem? Diz que eles ouviram que Jesus estava ali. Isso significa que se tem alguma coisa que está me limitando a enxergar a verdade, seja emocionalmente, seja espiritualmente, seja alguma coisa assim, eu tenho que buscar em alguma coisa fora de mim uma orientação. E aí eu tenho 3 coisas aqui para dizer para você. Se você pode fazer que você pode fazer a prova dos 9, se realmente o que você está fazendo é a vontade de Deus, se a direção que você está tomando, a decisão que você está tomando, ela é correta, é baseada na verdade, ou você está sendo enganado pelo seu próprio sentimento, pelo diabo, pelas ideologias, por alguma coisa. A primeira coisa delas é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a primeira ferramenta que eu tenho para verificar na minha vida se o que eu estou fazendo é correto ou não. Porque um princípio não quebra outro princípio, amém? Você não concorda com uma autoridade. Ok, está errado. Então não concordo com ela. Mas se rebelar é pecado. Então rebelião não justifica. Ou a autoridade ruim não justifica a sua rebelião. Por quê? Um princípio não se contradiz ao
Davi, ele foi perseguido por Saul. Ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas ele não fez porque não era correto. Sim ou não? Então a palavra, ela me direciona. Eu não estou feliz do meu relacionamento. Eu estou sofrendo, tá ruim, não está legal. O adultério não é a solução, porque a palavra de Deus diz que adultério é pecado. Eu estou sentindo muito triste, eu estou sozinho, eu estou carente, então vou me relacionar com alguém apenas para suprir a minha carência. É errado, porque nós não nos relacionamos para suprir carência, nós nos relacionamos para casarmos, amém? Então pense, vou fazer um negócio. Não, mas esse negócio aqui é para abençoar a obra de Deus. Nós precisamos comprar o som da igreja. Então se eu fechar esse negócio aqui, se eu ganhar dinheiro aqui, eu vou chegar lá e vou dar uma oferta do pastor. Eu vou roubar o banco e vou levar o dízimo. Se você fizer isso, não me fale de onde veio. Tá bom? Só entrega. Tá bom? Mas assim, não, a pessoa ela vai cometer um pecado justificando, está errado. Sim ou não? Eu posso estar cego, eu posso não ter entendimento, mas eu tenho a palavra que é luz para o meu caminho. Às vezes eu não vou ter maturidade e entendimento para assimilar tudo que eu tenho por fazer, mas eu tenho a palavra de Deus que ela me orienta. Então, para quem está cego, a palavra é uma direção. Por isso que todos nós que nos convertemos, irmão, frequentar a igreja, irmão, não é suficiente. Precisamos ter a palavra de Deus, precisamos discipulado, precisamos sentar, aprender quem é Jesus, aprender para que serve, como é que eu leio a Bíblia. É a pergunta de muita gente que até talvez está aqui e vai dizer: como é que eu leio a Bíblia? Pastor, eu quero ler a Bíblia, por onde eu começo? Não é? Todos nós. Então a palavra de Deus tem as bases para a gente. Segunda coisa, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Nós começamos quarta-feira, e quarta-feira vai ter mais. Ele é que nos guia. Querido, uma pessoa sem o Espírito Santo é uma pessoa triste. Eu tenho pena de quem não tem o Espírito Santo. E nós falamos na quarta-feira que Jesus fala que virá o Consolador. E ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do... E quando essa palavra, irmãos, convencer, não é um convencer no sentido de você chegar e argumentar com a pessoa e a pessoa... entendi. Não. O convencer ali, querido, é a palavra confrontar. Apresentar o erro. É resistir. O Espírito Santo, irmão, ele vem para nos abrir os olhos. Às vezes você está ali incomodado com alguma coisa, achando que é algo que você comeu, é o Espírito Santo te incomodando. Às vezes você está ouvindo, conversando com alguém, essa pessoa está falando, e você está se sentindo incomodado, é o Espírito Santo te alertando: sai daí. Então, além da palavra, nós precisamos do Espírito Santo para nos orientar. Porque eu não consigo enxergar, eu não consigo entender e saber como vai ser. Mas eu tenho esses recursos, a palavra que me orienta, que é luz para o meu caminho, e o Espírito Santo, que é aquele que irá me guiar. Amém? Então, se você não tem buscado conhecer a palavra, se você não tem buscado relacionamento com o Espírito Santo, eu vou dizer para você que é muito provável que você, além de estar cego, você está caminhando para um abismo. Por mais que as coisas estão dando certo, mas uma hora a porta vai se fechar e pode ser que a gente não tenha mais oportunidade. E a terceira coisa aqui, quando a gente está limitado na nossa visão, querido, precisamos de conselheiros, precisamos de conselho. E às vezes, irmão, eu vou falar para você, o pior erro que alguém comete é quando ele vai buscar conselho com alguém que concorda com tudo que ele faz. Não é verdade? Porque quando a gente vai buscar conselho com alguém que a gente está comprometido, fica difícil. Então o conselheiro é alguém, querido, que está fora, que não está comprometido comigo no sentido de agradar o que eu preciso, o que eu quero. Mas ele está comprometido em falar a verdade para mim.
Lucas capítulo 6, versículo 39, Jesus ele diz assim: pode um cego guiar outro cego? Não. Cairão os dois no buraco. Irmão, estou eu e minha namorada. Os dois querem fornicar. Os dois querem pecar. Aí um fala para o outro: e aí, o que você acha? Ah, não é de Deus não, né? É verdade. É assim que funciona? Vai se envolvendo, e o vucu-vucu, o vucu-vucu, o vucu-vucu. Aí faz, ai que remorso, misericórdia. Aí daqui a pouco, sempre começa da onde parou da última vez. Se a mão parou no ombro, da próxima vez vai começar dali. E aí vai. Chega uma hora que está tão cego que nem dói mais. Nessa hora você tem que sair dali, você tem que procurar alguém que não tem compromisso nem com seus pecados. E nem tem medo de falar a verdade para você. E essa pessoa vai ser sincero, porque ele te ama e quem ama corrige. Agora, não ouça conselho de pessoas que vão dizer assim. Isso é muito sério. Alguém vai te aconselhar: olha, em relação a isso, é isso. Aí olha só, querido, a Bíblia diz assim. A gente dá até gela, né? É a Bíblia que diz. É o Senhor, não é que a revelação que eu tive na... Não. É a Bíblia que diz. Aí, cuidado quando a pessoa começa assim: olha, eu vivi a minha experiência. Olha, no meu caso, não construa as suas histórias baseadas na experiência de outras pessoas. Isso tanto vale para bem, quanto tanto vale para... Sabe aquela história? Homem nenhum presta. Todos os relacionamentos que eu tive deu errado. Nem se mete nisso. Então a frustração dessa pessoa não serve de referência para a sua. Oh, mas no meu caso era o seguinte: eu ia descer na ladeira sem freio. Sabe, sem freio, mas do nada no final da rua lá aconteceu, esse dia eu saí. Aí você fala: então também vou, né? Não caia nessa besteira. Nosso conselho tem que estar firmado no Senhor. Ah, mas você teve a revelação. Então agora me mostra essa revelação aqui, ó. Se ela não vai contradizer com nenhum princípio da palavra. Pode ser anjo, pode, eu creio, e nós somos muito abençoados, e Deus revela e antecipa-nos muitas coisas através de sonhos, visões, são dons espirituais, amém? Mas nenhuma delas tem que estar contra a palavra de Deus. Você está entendendo? Então, estar cego, irmão, há momentos que eu e você não enxergamos mesmo, e às vezes é o próprio Senhor. Às vezes, querido, estou numa condição pecaminosa que eu quero Jesus, mas eu tenho dificuldade de lidar com o meu pecado. Então eu não posso confiar. E aí eu vou procurar pessoas que estão cometendo o mesmo pecado que eu. É assim? Você tem que procurar pessoas que têm um compromisso, testemunho com a palavra de Deus. Então, quais são os 3 recursos que nós temos, irmão, quando o nosso entendimento ele está comprometido? Primeiro é a palavra de Deus. O segundo é o Espírito Santo. E o terceiro é conselheiro. Olha que Provérbios capítulo 15, versículo 22 disse. Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Quando há muitos conselheiros. A nossa tendência é buscar os conselheiros que vão dizer aquilo que a gente quer ouvir. Mas como é importante a gente ouvir pessoas que têm entendimento na palavra, têm direção do Espírito Santo, não estão comprometidos tanto quanto eu, mas eles não têm medo de me falar a verdade. Amém? Sinceramente, tem situações, irmãos, que eu não sei. Eu não sei. E sim, obviamente, tem momentos que eu posso compartilhar o que Deus fez na minha vida. Isso é um testemunho, não é errado. Mas isso não é o suficiente para embasar qualquer atitude minha na experiência de alguém. Aí você pega
O exemplo do Flávio Augusto, é um empresário brasileiro aí. Começou uma escola de inglês, não sei se quem conhece a história dele, fez isso, tal, depois de tanto tempo, vendeu, ficou milionário, comprou um time de futebol nos Estados Unidos, o cara, aí só vou começar uma escola de inglês. Nem sempre a história dele vai ser a sua. E não é porque você nasceu órfão, porque você foi abusado, que a sua história vai ser igual a de outros, não. O Senhor tem para cada um de nós uma história, uma revelação, um destino. Mas uma coisa eu te digo, saia da beira do caminho e toma o controle da tua vida. E quando eu falo tomar o controle, querido, é justamente tomar o controle e entregar na mão daquele que sabe todas as coisas, amém? Então seguimos lá. Então eles estão lá, cegos, à beira do caminho, e eles ouviram então, e eles não conseguiam enxergar, então eles ouviram. Está vindo aí Jesus. E eles começam a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão começa ali a repreender, falando para eles calmar. O que será que incomodou a multidão? Eu acho que pode ser o barulho, pode ser, eu não sei, a gente não pode afirmar com certeza. Mas uma coisa que incomodou, que pode ter incomodado, é o simples fato deles terem chamado Jesus de filho de Davi. Sabe por quê? O que aquela multidão buscava? O que aquela multidão queria de Jesus? O que eu e você queremos dele? Quando por exemplo, o Júnior aqui é uma pessoa legal. Todo mundo aqui, o Júnior é legal, gente boa, a Deizinha ali e tal. De repente você descobre que o Júnior, ele é dono de uma agência de empregos. Aí se for, pô, sabia que ele era legal, mas que ele poderia resolver o meu BO, isso aí. Então agora a minha intenção mudou. Não é? Agora é o seguinte. Eu gosto do Flávio. O Flávio, gente boa. Gosto de estar do lado dele. Mas descobri que o Flávio, rapaz, já matou 15. E era tudo corintiano. Aí você fala assim, rapaz, já vou me afastar dele. Então, dependendo de quem a pessoa se revela ser, irmão, nós queremos estar perto dela ou não é verdade? Então, quando eles declaram que Jesus é filho de Davi, está declarando que ele é o Messias, aquele que haveria de vir. Glória a Deus. E quando a gente fala hoje que o Messias, aquele que há de vir, a gente fica tudo feliz. Aleluia, glória a Deus. Só que para eles, querido, a expectativa era que o Messias, que seria da linhagem de Davi, ele é o Redentor e o Libertador de Israel. Então, ao mesmo tempo que isso é maravilhoso, isso também é complicado, porque como é que alguém liberta uma nação que está sendo dominada? Então, ao mesmo tempo que aquele povo queria algo de Jesus, aqueles dois cegos estavam declarando que ele era aquele que ia trazer libertação, ou seja, ia trazer guerra. E isso vale para mim e para você, porque reconhecer Jesus como Messias, querido, significa que vai ter transformação. Ou você acha que você veio aqui encontrar Jesus e você vai sair daqui, a sua vida vai continuar do mesmo jeito, só vai acrescentar bênção? Eu conto ou vocês contam, gente? Sabia que o teu encontro com Jesus pode fazer com que você perca a tua própria família? Que o encontro que você tem com Cristo verdadeiro pode fazer até que você fique desempregado? Para mim, para você pode parecer às vezes não tanta coisa, mas para um muçulmano que se converte, ele sabe que entregar a vida para Jesus pode comprometer a família dele, a vida dele. Para a gente está tudo bem. Entreguei minha vida para Jesus, batizei, estou tomando a ceia, continuo pecando, continuo mentindo, continuo sonegando, continuo... Tá, não. Reconhecer que ele é o Messias significa que vai ter guerra. Então, em ter um encontro com Jesus não muda só a nossa situação, muda também a nossa condição. O que é a nossa situação? Por exemplo, quando Jesus vem como libertador, qual que é a minha situação? Preso. Ele abre a jaula, agora eu estou livre.
Essa é a situação. A situação era preso, agora eu tenho liberdade. Qual era a condição? Escravo. E agora? Senhor. Tem pessoas que mudam sua situação, mas não mudam sua condição. Tem pessoas que estão presas, elas passam a ter liberdade, mas continuam sendo escravas. Tem pessoas que estão aprisionadas pelas drogas, o Senhor as liberta da droga e ela continua escravizada pelo pecado. Agora, quando Jesus realmente ele faz uma obra, e quando nós entendemos isso, ele não só muda a nossa situação, mas ele muda a nossa condição, amém? Termo que você já viu, quem já viu falar, você tira o povo da favela, mas não tira a favela do povo. E é que nem a gente fala que a palavra de Deus, né, o evangelho, é que nem o salva-vida. Quando alguém está se afogando, qual que é a primeira coisa que o salva-vida tem que fazer? Tirar ele da água. Depois que tira a pessoa da água, o que o salva-vida tem que fazer? Tirar a água da pessoa. Então o trabalho do salva-vida é tirar a pessoa da água e depois a água da pessoa. O trabalho do evangelho, do Espírito Santo, irmão, da igreja, de Jesus, é tirar você do pecado e depois tirar o pecado de você. Não basta a gente sair do meio do pecado, mas o pecado continuar no meu coração. Então tem pessoas que mudam sua situação, mas não mudam sua condição. Eles matavam lá no mundo, agora estão matando dentro da igreja. Eles mentiam no mundo, estão mentindo na igreja. Eles prostituíam no mundo e estão prostituindo na igreja. Não é convertido, não passa da porta estreita. Não deve mudar só a sua situação, tem que mudar a sua condição. A situação é prisioneiro, a condição é escravo. Deixamos de ser prisioneiros, nos tornamos senhores. Já não somos mais escravos, levados pelo nosso desejo. Agora nós somos senhores, nós temos controle sobre as nossas vontades. Amém? Vamos encerrar, né? A multidão, querido, não são inimigos. Eles não são inimigos. Todos ali buscavam alguma coisa de Jesus. Só que existe uma diferença do que é multidão do que é discípulo. Esses dois homens, quando eles foram curados, diz que eles passaram a seguir Jesus. Então eles se tornaram discípulos. A multidão não é discípulo, a multidão ela apenas segue. Agora deixa eu falar uma coisa, Jesus não realiza milagre para a multidão, realiza um milagre para indivíduos. Qual foi o milagre que Jesus realizou para a multidão? Quem lembra? Um único milagre que ele realizou para a multidão. Multiplicou pães e peixes, não foi? Tinha uma multidão, ele pregou, já estava à tarde, os discípulos chegam para ele e falam assim, olha, e agora? A gente despede o povo. Aí ele falou assim, não, onde comer não temos nada. Pegou o peixinho e tal, multiplicou, e ele fez isso mais de uma vez. Ele alimentou o povo. Foi o único milagre. Quantas vezes você viu Jesus? Junta todo mundo aí, que hoje eu estou cansado, vou fazer de uma vez só, receba. Quem já viu? Não? Cheio! Quantas vezes você viu Jesus fazendo tem? Jesus passou hoje, rapaz, não acordei bem. Pega aí meu paletó. Vai, faz a fila. Receba. Quantas vezes você viu Jesus fazer isso? Todo milagre de Jesus tinha nome. Tinha um coração endereçado. Ele não queria só curar, ele queria salvar. Ele curava e falava, seus pecados foram perdoados, a sua fé te salvou. Não é isso? Pega a tua cama aí. Jesus ele transforma a vida do indivíduo. Querido, a multidão, ela está ali por um motivo, ela quer alguma coisa. João capítulo 6, versículo 26, Jesus fala para a multidão. A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram o quê? Satisfeitos. Agora deixa eu falar. Essa multidão que comeu o pão que Jesus multiplicou, voltou a ter fome? Voltou. E onde que eles foram quando eles tinham fome? Atrás de Jesus novamente. Agora Jesus ele promete para uma mulher que se ela bebesse daquela água que havia nele, nela fluiriam o quê? Rios de água, e ela não teria mais sede.
Entenda que aquilo que Jesus faz na vida do indivíduo, nós não precisamos buscar mais nada em lugar nenhum. Agora, interessante que todos aqueles que foram alimentados com pães e peixes voltaram a ter fome. Irmão, além de Lázaro, que ressuscitou, mas teve que morreu de novo, todos os outros milagres que Jesus fez foi uma vez só. Não precisou realizar mais. Essa é a diferença da multidão e do discípulo. A multidão, ela busca suprir a sua necessidade. O discípulo, ele é suprido quando ele encontra Cristo. Quando eu e você temos um encontro com Jesus, que nós entendemos que nós não precisamos retornar, nós não temos mais, aquela carência já foi suprida nele, amém? Não precisamos voltar à condição anterior. O Senhor me libertou das drogas, glória a Deus, você jamais voltará para lá. Assuma a sua condição de discípulo. Por que você não vai voltar? Porque agora eu vou atrás de Jesus. Eu não vou voltar para Ele quando eu tiver necessidade de novo, eu vou ser discípulo dEle. E a multidão, por que ela se opõe? Por que eles vão contra Jesus? Eu falei contra Jesus, contra talvez, né, a suposição. Por que eles ficaram tão incomodados com aqueles dois homens que gritavam ali? A multidão toda queria estar perto deles, tocar neles, fazer... Por que eles falaram para esses dois cegos ficarem calados? Só por que eles não falaram, não, realmente, os bichinhos, está ali, não enxergam, é a oportunidade deles, não é? Poxa, por que não? Eles precisam. Mas eu disse a primeira coisa, irmão, porque quando a gente declara que Jesus é quem Ele é, isso vai trazer conflito e guerra na nossa vida. Toda libertação se dá através de conflito. Toda libertação se dá através de confronto. Aquela multidão queria ser liberta, mas não queria fazer parte do exército de Jesus. Está entendendo? Tem gente, irmão, que quer participar dos benefícios daquilo que você vai conquistar, mas não quer participar de você das guerras para você chegar lá. Tem pessoas, querido, que elas, quando você começar a gerar fruto, elas vão estar lá para comer dos frutos. Mas quando precisar dele para plantar, não vai querer andar contigo. Tem pessoa que quando as coisas estão fluindo e estão dando certo, está do lado. Mas quando as coisas estão dando errado, querido, já pula fora. Então, eles, quando vem aqueles homens dizendo que ele era o libertador, ele falou assim, rapaz, fala baixo, vai dar ruim. O homem está fazendo milagre, está multiplicando o pão, está curando a gente. Agora daqui a pouco veio o soldado. Quem que é o cara que vai libertar? Levou o homem preso, acabou a nossa mamata. É ou não é? Agora, precisa de uns Pedro, né? Vendo o soldado arranca a espada e fala assim, e aí, cadê? Né? Precisa de uns caras que falam, não, nós estamos juntos. Embora ele vacilou. Mas ele fala, não, a gente não vai prender o senhor não. Porque tem gente, irmão, que... irmão, agora isso aí é uma coisa para você, viu? As pessoas que mais se dispõem a ajudar a gente são as mais estabanadas, não é assim? Você não queria ter umas pessoas sensatas, sabe? Coerentes, controladas, assim, para ser seu... Não é assim? Mas nós arrumamos cada amizade, né? Umas amizades que... Aí você fala, rapaz... Mas são esses Pedros que Deus usa, desde que eles sejam transformados também, né? Agora tem umas pessoas que têm uma aparência de intelectualidade, uma aparência de sobriedade, uma razão, fala assim, não, Jesus, por que desperdiçar tanto perfume? Se a gente vender, a gente poderia alimentar os pobres. Nossa, parece ser tão caridoso, tão bom, não faz tão sentido, mas na hora que o negócio aperta, vem de Jesus e mete o pé. Por isso que eu gosto de Pedro, irmão. Pedro não esconde, Pedro não é falso, ele é verdadeiro, mesmo que seja ruim. Sabe? Então aquela multidão assim quer um milagre, mas na hora não, vai arrumar confusão para nós. Pastor, vamos comprar isso aqui em nome de Jesus. Eu falo, vamos, você vai dar quanto então? Mas quando comprar eu vou vir aqui, eu vou orar, vai ser, né? Mas quando você está disposto? Vai vender sua casa e vai começar aí? Não é para tanto, né? Vamos lá. São pessoas, irmão, que têm noção do problema.
mas não querem fazer parte da solução. Você sabe como é que é isso na sua vida? Como que é complicado, às vezes a pessoa, você está ali, você tem um problema, e a pessoa chega e ela fala assim, eu sei o que você está passando. Aí você fica assim, uau, agora ela vai me dizer como é que eu resolvo. Né? Ela não sabe também. E às vezes ela não está disposta. Eu vou comentar rapidinho. A gente fazia evangelismo lá no Rio de Janeiro, lá na Estação do Brasil. Tem a Estação do Brasil, tem uma praça e tem um prédio do Exército, lá no centro do Rio de Janeiro. Carioca ele conhece, né? E ali a gente fazia o evangelismo toda quinta-feira à noite. E toda quinta-feira à noite, ali à noite, tem um pessoal, tinha umas vans, tinha um pessoal, prostituição ali, enfim. E aí tinha um rapaz que era um travesti. Rapaz, que esse travesti se convertia toda quinta-feira. Toda quinta-feira ele estava lá, alguém orando, ele chorando. Era uma benção. Aí chegou a minha vez. Estava lá e daqui a pouco ele estava lá, assistindo culto, todo culto. Aí aqueles travesti bem, sabe, das pernas peludas, com barba assim, né? E aí, conversando com ele falou que queria entregar a vida dele para Jesus e tal, e eu lá pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus, toda ali, né? Achando que ia mudar a vida do homem. Aí ele falou para mim assim, eu assumi a minha condição de homossexual com 15 anos. Hoje eu tenho 35. E ele falou assim, eu vivi mais tempo como mulher do que como homem. Eu quero mudar, mas eu preciso que alguém me ajude. Sabe o que eu falei para ele? Deus te ajude, irmão. O que eu vou fazer? Eu posso julgá-lo, posso apontar para ele que ele está em pecado, mas eu estou disposto a caminhar com ele até que ele possa vencer isso? É igual essa galera aí, o povo lá na Cracolândia, o clima, leva para sua casa. Lá na igreja é muito quente. O irmão lá, não sei o que tem. Não seja apenas um identificador de problemas, seja aquele que seja a solução para o problema, irmão. E tem muitas coisas, irmão, que a gente vai identificar problema e realmente a gente não tem como ajudar e a gente vai ficar mal com isso. Mas tem coisas, irmão, que estão à nossa mão para a gente fazer e a gente está tirando. Então, esses homens, eles sabiam que se Jesus se manifestasse como Messias ali, ia ser um problemão. Ia dar uma briga feia. E a outra coisa que também pode ser que eles ficaram ali tão incomodados com o jeito deles, talvez foi medo. Aquela multidão talvez teve medo. Pastor, mas não poderia dizer que é inveja? Poderia. Mas deixa eu ler isso aqui para você. A inveja não é apenas o desconforto de desejar o que o outro tem, mas também a falta de coragem para trilhar um caminho que o leva ao mesmo patamar de conquista. Inveja, irmão, não é que a pessoa é ruim, eu quero ter isso, né, cobiçando o que é do outro. Não, inveja muitas vezes é a pessoa que está olhando e ela julga que ela poderia ter o que o outro tem, mas ela não tem coragem para pagar o preço que o outro pagou para estar onde ele está. Então a gente fica imaginando, a gente fica gerando rancor, a gente fica gerando raiva e talvez até tenha mais capacidade para estar lá, mas não tem coragem para começar e trilhar o caminho. Não é verdade? Então aquela multidão talvez até queria receber o milagre, mas eles não tinham coragem de se manifestar dizendo quem Jesus era. Eu não sei, mas eu sei que o Senhor olhou para aqueles dois homens. E lá no versículo 31 diz que eles insistiram. E eu quero dizer para você, insista. Como é que você sabe se você vai insistir ou desistir? Se aquilo pelo qual você está lutando está te levando para mais perto ou para mais longe de Jesus. Se o que você está lutando, o que você está tentando, está te levando mais perto da presença dele, continua. Agora, se você está lutando com alguma coisa que está te levando para mais longe dele, então desista. Porque melhor é perder e estar na presença do que ganhar e estar fora da presença, querido. Né?
Eu lembro uma vez, falo disso sempre. Um jovem que ele ficou desempregado um tempão. E aí ele chegou e estava do lado do pastor Parque. Eu falei, pastor Parque, ora por mim, porque eu estou desempregado, faz muito tempo. E aí, só que quando ele estava desempregado, querido, ele estava na igreja o dia inteiro. Ajudava, trabalhava, fazia, envolvia. Quando ele arrumava um emprego, pegava o primeiro salário, o que era? Aí o pastor Parque, às vezes é melhor ficar desempregado. Aí você fala, esse homem não é de Deus, não? Eu diria, é um homem sábio. Sabe aquele dia que você fala assim, eu vou lá, mas não vou ter nada não, vou pecar não. Você vai, o cartão não funciona, não caiu o pagamento, você está bravo, o que está acontecendo? É melhor não ficar em casa. É melhor não ter, querido. Às vezes a gente está resistindo contra algo que, se acontecer, vai nos afastar da presença. Procura buscar discernimento, buscar conselho, assimilar as possibilidades, olhar para a palavra, o Espírito Santo me revela, e busca pessoas de Deus para abrir o teu entendimento. Porque a gente pode estar caindo numa cilada, amém? Então, se está te levando para mais perto de Jesus, insista. Se está te levando para longe, desista. E quando eles chegaram diante de Jesus, Jesus perguntou para eles, e obviamente, essa é uma pergunta que a gente vai se fazer hoje: o que queres que eu te faça? Porque tem gente, irmão, que não tem só limitação da visão, não. Ela não tem, também, não sabe realmente o que ela precisa. Deixa eu perguntar uma coisa. É lógico que isso é bem complexo, não dá para a gente definir isso. Imagina que a gente chega num lugar onde tem pessoas que são dependentes químicos, são dependentes de crack. Se você chegar para uma pessoa ali que é dependente químico e perguntar para ele o que ele precisa, o que ele vai falar para você? Você chega para ele e fala assim, eu vim aqui para te ajudar hoje. O que você precisa? O que ele vai falar? Não sei, pode surpreender. Eu vi esse negócio de internet, sim, o cara, ele coloca uma garrafinha de corote e uma banana. Já viu isso? Só que do outro lado da banana tem uma nota de R$100. Ou tem alguma coisa assim. Não, obviamente, irmão, chega lá, o que o cara vai escolher? Um lanche ou uma corote? Agora, essa pessoa que está numa condição de vício, ali, está aprisionado pelo vício, está vindo até fora de si, ela tem condição de decidir o que é melhor para ela? Ou ela tem a clareza de dizer assim, olha, o que eu preciso hoje é ser liberto das drogas? Aí você fala, então vem aqui que eu vou te ajudar, vou te levar para um centro de recuperação, vou te ajudar de alguma forma. Mas às vezes a pessoa ela não é movida por aquilo que realmente ela necessita, ela é movida por uma necessidade momentânea. A minha questão hoje, querido, é igual aquela pergunta. Eu vou falar rápido para você. O que você prefere hoje? Receber 1 milhão na sua mão agora ou 1 centavo a cada minuto até daqui 2 anos? O que você quer? Você quer receber 1 milhão agora ou 1 centavo por minuto? Durante o período de 2 anos? Responda rápido. Heitor, mas 1 centavo por minuto não vai mudar minha vida agora. Mas lá na frente vai gerar milhões. Então, às vezes, a minha frustração está porque eu estou julgando que o que Jesus querendo fazer na minha vida hoje é pouco. Só que você não entende o que ele está vendo lá na frente. Então, queridos, o que queres que eu te faça? Mais do que ele que pode resolver o seu problema agora, o Senhor quer resolver o seu problema para toda a eternidade. Às vezes o que eu estou achando é que o emprego é o que eu preciso. Às vezes eu estou achando que é um relacionamento que eu estou precisando. Às vezes eu estou achando que é uma oportunidade que eu estou precisando. Às vezes eu estou falando assim, você precisa ser salvo. O Senhor, Ele quer que Ele quer restaurar o teu casamento. Com o teu casamento restaurado, irmão, você conquista muito mais do que você está pedindo para mim hoje. Porque com a sua vida transformada, com seus olhos abertos, você tem capacidade de gerar isso. E outra coisa,
Cuidado com o que você peça, porque isso pode ter consequências que a gente não planeja. Por exemplo, aqueles homens viviam do quê? Eles viviam de esmola, estavam à beira do caminho para receber esmola. A partir do momento que agora eles possam enxergar, alguém vai dar esmola para eles? Pensa no problema, irmão. O cara não sei quantos anos tinha, que tinha 20, que tinha 30 anos. Agora imagina com 30 anos o cara não é mais cego, todo mundo está sabendo, vai ganhar dinheiro como? Vai ter que arrumar um serviço. Será que em algum momento que ele está lá capinando uma roça, ele falou assim, rapaz, até que não era ruim quando eu era cego? Hã? Você acha isso difícil? Não é difícil não, porque o povo quando saiu do Egito, Deus falou que ia levar para a terra prometida, chegou um momento e falou assim, que saudade da cebola do Egito. O Senhor nos tira da escravidão, irmão, está nos levando para um lugar eterno, para um lugar maravilhoso, e a gente está reclamando, mas tinha que ser esse pastor? Mas tinha que ser essa mulher? Mas tinha que ser esse marido? Querido, nossa visão é limitada, precisamos de orientação e discernimento do Espírito Santo. Então, o que queres que Ele te faça hoje? Aí aquele adolescente fala, eu quero sair de casa. Vai. Aí do nada a mãe fala, tá bom, pode ir. Aí você vai descobrir, né? E não vem o filho volta para casa e fala assim, pai, mãe, me aceita de volta? Por que, filho? Não, eu fui morar sozinho e tal, mãe. Eu não sabia que tinha um negócio de IPTU. Sabia que tinha que pagar água, tinha que pagar a luz, que o gás também tinha que pagar. Aí ele fala assim, filho, não vem. Sabe que a casa sempre vai ser sua. Eu falei assim, mãe, eu dividi o apartamento com 3 amigas, eles podem vir também? Então, cuidar. Tá igual, né, a pessoa tá igual um... Oh, meu Deus do céu. Posso pecar, né? Eu vou pegar a palavra que Paulo fala. Desenfreado, desejo desenfreado. Tá igual o cachorro no cio, irmão. A vontade de fazer as coisas, aí acelera, atropela e tudo faz de qualquer jeito, do jeito literal. Mas não avalia se a pessoa tem capacidade de sustentar uma casa. Se a pessoa tem maturidade para educar um filho. Se a pessoa tem hombridade, sabe, esse tipo de coisa, a gente não avalia. Então, observe as suas escolhas. Quando Jesus perguntou para Pedro se ele amava, e ele falou assim, 3 vezes, sim, eu amo, e ficou até chateado. Aí depois Jesus fala, você vai ser levado para lugares que você não queria. Você vai vão vestir você e vão te levar para onde você não quer. E ele está falando de casamento, irmão. Era uma piada, mas enfim. Né? Que homem que sabe o que quer vestir, o que não queria e ir para lugar que não gostava, né? No shopping, por exemplo, né? Mas quando a gente faz uma decisão, querido, a gente tem que ter noção da consequência. Abrir os olhos significa que agora você não vai depender de mais ninguém. Ter os olhos abertos significa que agora você vai ter que buscar, você vai ter que ir atrás e você vai ter que realizar.